Bom dia, boa tarde, boa noite. Com quem eu falo do outro lado da linha aí? Aqui quem está falando é o Bruno Creste. E aí, rapaz? Fala, Mongol Vanelli! Tudo certo, mano? Daquele jeito, estamos meio trancadão aqui, fechado, no Época quarto, de isolado. pandemia, Do inaugurando nosso resto, podcast gostoso. da forma praticamente como uma ligação telefônica, né? Da forma mais rudimentar possível. Usando a tecnologia, mas parecendo A velha tecnologia. velha tecnologia. Então, hoje, Brunão, então aqui estamos para estrear o nosso podcast e debate de Bico pro Gor. O principal assunto é 15 de Jaú. Galo da Comarca, é isso aí. E como agora a gente está falando de um podcast que vai estar disponível no YouTube, aqui hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Em vez desses dois retardados darem as opiniões, a gente vai passar a palavra para 4 personas da nossa cidade darem suas opiniões. E o assunto é a vinda dos Colômbia para o Galo da Comarca. Boa, Cezão. E para quem não sabe, durante o ano de 2019, o 15 começou a transformação para virar clube empresa. Uma novidade, um sonho antigo de uns e a tristeza de outros, muitos, filho das putas. Né? Assuntos que podemos debater num outro podcast, né, meu? Com Então, certeza. nós pedimos a esses quatro grandes amigos aí que dessem a opinião sobre a chegada da Red Soccer com os colombianos que estão gerindo o nosso glorioso Galo da Comarca. E como bons 15 anos que somos, né? Fizemos a capivara do Juan, né? Juan, Runan, O João Papito, colombiano. né? Papito de todos Papito. nós agora. O grande mestre. Juan Fernando Izaza Lozano, ele é colombiano, nascido na Colômbia, é Quem empresário. diria, hein? Ele é sócio proprietário, como o Brunão disse, da Red Soccer, devidamente inscrita no CNPJ, no cadastro de pessoas jurídicas, com patrimônio considerável, né? Com bala na agulha. Fizemos essa busca aí pelo quem é o Juan e tivemos excelentes referências, inclusive do pessoal de Itapira ali, que por sorte nossa não deu certo lá e acabou vindo para cá por conflitos políticos, não sei afirmar se são políticos, mas que fez com que eles viessem para Jaú. Agora, assumindo 15, pegamos 4 amigos que estão por dentro do assunto para falar sobre a chegada dos hermanos colombianos ao Galo da Comarca. Assim, relembrando um pouco a história desde da chegada do 15 na Bezinha, né? O 15 perigou fechar por várias vezes e até fechou, né? Durante um ano 2015, 14? 2015, Parou em 2015. 2014, ficou 15 inteiro sem jogar e voltou em 2016. Isso, 2016 voltou também com uma parceria que a gente poderia xingar de todas as formas. Positivo. Mas essa parceria chegou ao fim no final do ano de 2017, num abandono. E 2018, o nosso 15 de Jaú seguiu pelas próprias pernas numa tentativa de que a cidade abraçasse o 15 e conseguíssemos fazer algum trabalho bem feito, né? O que foi um trabalho bem feito por ter participado e não ter fechado, mas futebolisticamente falando, foi ruim porque não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era muita mendicância, né, para pagar salário, para alimentar os atletas e tudo mais. O 15 contratou jogadores jogadores comprometidos, mas porém tecnicamente não tinham era apenas um time para entrar em campo. Tivemos alguns destaques e tudo mais,
2018 chegou a participar da Copinha também, né? E 2019, com a vinda da Red Soccer, ainda meio que timidamente, meio que não sabendo... jogador para jogar, só jogador, isso, bancando isso, salário. usando a estrutura. Quando a ideia de transformar o clube em empresa, que já era um sonho antigo de algumas pessoas, né, veio à tona e eles assumiram essa bronca. É isso aí. Só esse resumo. Essa introdução aí do que questionamos nossos amigos. Isso. O que eles acham da chegada dos Colômbia pelos lados do Zezinho Magalhães. E para começar, a gente pede a palavra da voz oficial do estádio Zezinho Magalhães, o cara que fala gritando, mesmo estando com o microfone na mão. Gol Itapira! Conta aí pra nós, Magrão. O que você acha da chegada dos Colômbia aí no Zezinho Magalhães? Fala, César. Boa noite, tudo bem? César, a respeito da parceria 15 de Jaú Red Soccer, eu quero contar só uma história para você rápido antes. Em 2018, quando o 15 estava naquela situação se a gente ia participar do campeonato ou não sabia o que fazer, o Rodrigo sozinho no comando, ele e o Peninha. Chegou o jogo contra a Itapirense, cara, eu lá na cabine de som montando meu equipamento. De repente, cara, chegou a equipe técnica da Itapirense num profissionalismo, cara. Pessoal tudo com laptop, computador, tudo medindo o desempenho de jogador. Tinha de tudo, cara, que eu não tinha visto isso, né, só na Série A1. E eu conversando com a galera, eu falei, Red Soccer tá lá com a gente, nos apoia. Um grupo, a maioria de colombiano. Eu falei, nossa, cara, olha isso. Aí até comentei com a galera. Hoje eles estão em Jaú, a gente teve a sorte de ter eles aí. E pelo que estão mostrando, cara, muito profissionalismo. Eu já conhecia por isso que eu te falei, que eu vi no jogo da Itapirense. E dá graças a Deus que eles estão aí, cara, mostrando muito profissionalismo. E pelo que eu escuto deles ali, a tendência é subir, Série A3, Série A2 e logo na Série A1 com esse time aí. Em plena pandemia, a gente tá tendo reformas no estado inteiro, cara. E eu ouvi entrevista na rádio do próprio diretor de futebol que o planejamento não vai mudar em nada do que estava sendo feito antes da pandemia e pós-pandemia. Então, muito bacana isso. Eu acho que a gente vai sair muito na frente dos adversários, cara. Boa, Magrão. Muito obrigado pela participação. Valeu, aí. Esse, para quem não conhece, é a voz oficial do 15. Até então, né? Tomara que continue, porque ele tem uma bela voz estridente. E agora, nosso próximo convidado, Cezão. Nosso próximo convidado é o garoto que, direto do bairro de Santo Antônio para o Globo Esporte, leva o nome do 15 de Jaú para a grande mídia, dá um jeito de colocar matérias do 15 ali na grade da Globo. É o nosso querido Carlos Augusto Ferrari, conhecido como Carlinho Ferrari, para outros, Carlão Ferrari. Fala aí, Carlão. Fala, Cezinha. Fala, galera. Tudo bem? É um prazer estar participando, para principalmente falar do Galo, né? Que é a nossa grande expectativa aí. Bom, eu vejo como positiva a chegada desse grupo de investidores, essas novas pessoas que vão gerir o clube. Não tem o que fazer. Ou o 15 passava para a mão de um grupo de investimentos, um grupo de empresários, ou iria fechar. Não vejo na cidade alguém disposto a pegar o clube, a tocar o clube da maneira que a gente imagina, né? Com objetivos, com profissionalismo. Então, acho que a melhor solução foi essa mesmo, apesar de todas essas polêmicas, de como foi feito, de que agora eles são donos de tudo, eu não vejo outra alternativa. Se a gente pegar pelo histórico jurídico, né? O 15 está muito complicado, vários pontos do estádio já estão penhorados,
a dívida é muito grande, é impossível um clube com a receita que o 15 tem, que é praticamente zero, pagar essas dívidas ou até mesmo ir pagando, né? Joga para frente, paga uma coisa aqui, joga para frente outra e assim vai como todos os clubes fazem. Mas o 15 não tem de onde tirar dinheiro. Esse é o grande problema. O 15 não tem uma receita. A receita do 15 é o patrocínio que entra da camisa, mas que serve para pagar as contas ali mensais de viagem, salários, alimentação e a própria renda, né? Que mesmo dando o 15 conseguindo bons públicos na Bezinha, ainda não é suficiente. O futebol que vive de renda acabou faz muito tempo, né? Não, nenhum clube mais vive de renda, de jogo. Se você pegar os grandes, por exemplo, tá tudo atrelado a direito de transmissão. Óbvio que a renda é um papel importante, mas depender só disso não vai sobreviver. Eu acho importante essa entrada, acho que os caras estão aí para ganhar dinheiro e isso é bom pra gente, é bom pro 15, porque eles só vão ganhar dinheiro se sair da Bezinha, se o 15 jogar bons campeonatos. Ninguém faz dinheiro no futebol jogando quarta divisão. Há quanto tempo o 15 tá aí e quantos jogadores a gente viu que foram vendidos? Pô, outro ano apareceu o Ednan aí, centroavante, foi pra Ponte Preta, e agora tá onde? Rodou aí, voltou pro 15, enfim, disputou ano passado pelo Paulista. São vários pontos que, se a gente projetar para frente, esses caras vão ter que investir pesado para montar bons times, subir de divisão e conseguir ter um retorno, porque o custo é elevado, mas você não ganha, não tem um retorno com patrocínio e tudo mais, você não consegue vender jogador para ter esse retorno. Então eles vão precisar tirar o 15 da quarta divisão, talvez jogar um campeonato brasileiro da Série D e tudo mais, para conseguir fazer esse dinheiro. Até onde eu sei, eles estão mexendo na parte estrutural, colocando drenagem no campo, mexendo na drenagem, colocando irrigação automática. Pelo que eu ouvi, a ideia é futuramente trocar o gramado também. Ali naqueles campinhos em frente às salas da diretoria ali vão ser construídos campos de futebol society para garotada. Imagino até que isso possa ser alugado em algum momento. Acho que os caras estão vendo o 15 como a gente sempre viu, com potencial, com uma capacidade de crescimento bem grande, mas que faltava o dinheiro, faltava o recurso. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia de onde vem esse dinheiro, mas me parece que eles são fortes, que eles têm boas condições financeiras para tocar esse projeto. E aí, se eles conseguirem fazer 100 milhões, 200 milhões, o importante para a gente é que o 15 dispute bons campeonatos e não fique aí dependendo de Bezinha, nesse calendário maldito aí de sub-23 que parece que a gente não vai sair nunca. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Boa, Carlinho. Muito obrigado pela participação. Valeu, também. Para quem não sabe, o Carlinho Ferrari foi meu amigo desde a primeira série. Temos altas histórias sobre nada. Cabulosas, né? E o Carlinho é um cara muito engajado no sentido de levar o 15 para onde ele for, né, meu? Todo lugar que ele vai, cobriu o Corinthians no Japão, cobriu a seleção na África, e lá estava o Carlinho com sua famigerada bandeira do 15 de Jaú. Aliás, ele é um motivo de chacota, porque a galera acha que só ele gosta do 15 no meio no mundo, né? midiático. No meio midiático. Mas até vai de encontro com o nosso próximo palpiteiro do dia, que vai dar sua opinião aqui, que é um dos embaixadores do 15 também pelo mundo afora. Fala que Sim. O time de coração dele é o 15 de Jaú, que ele não tem outro time, né? O nosso grande amigo Virga, o Virgílio Franceschi, que agora vai dar a sua opinião. Bora, Virgílio. Fala, galera do Debate de Bico pro Gol. Uma honra falar com vocês, Cezinha, Brunão Creste. Parabéns pela iniciativa do podcast. E é uma honra falar com vocês sobre o nosso grande galo da comarca, que a gente é apaixonado, né? Eu sou perdidamente apaixonado, né? Meu clube do coração. Eu sinceramente não tenho outro clube para que eu torço, é só o 15. E
Acho que como todo jauense, né, por onde a gente vai, a gente leva o 15 e o que quer que a gente faça, a gente dá um jeito de envolver o 15 em qualquer situação, né? Então, é com muito orgulho que eu sou 15 e falo isso para todos. E quando não tenho a chance de falar, eu arranjo uma oportunidade para poder mencionar que eu sou 15 anos. Bom, pessoal, é uma honra mais uma vez falar com vocês e eu quero compartilhar aqui a minha opinião sobre a chegada dos colombianos ao nosso clube, né? Ao Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú. Eu vejo com bons olhos, porque eu estudo gestão de esporte, eu estudo esse tema de clube empresa, estudo essa situação das finanças, costumo ler bastante sobre isso, porque eu entendo o esporte, e especificamente nesse caso o futebol, como sendo um negócio, né, dentro de um mercado de entretenimento, né. Claro, o torcedor é um cliente, tá? O torcedor tem que ser visto como um cliente, claro. Eu não posso tratar um torcedor de futebol como um mero cliente. Porque o torcedor, na minha opinião, também vai além de ser um cliente. Ele é apaixonado, ele é identificado com o clube, ele é identificado com o esporte. Ele tem a questão do local, a topofilia, né? A identidade dele com o local, com o estádio, com a sede do clube, com a cidade, no nosso caso, que é muito forte. Então vai além do cliente, é muito mais. Mas a base do mercado é um cliente, é um torcedor, é um adepto, é um fã, é um cara que gosta do futebol, né? Dentro dos vários tipos de torcedores que existem, né? Tem aquele que frequenta só quando o time ganha, tem aquele que só compra a camisa do clube, mas tem aquele que vai em todo o campo, em todos os jogos no campo, frequenta desde o sub-16 até o profissional, né? Em todas as categorias, time masculino, time feminino, se o 15 formar um time de futsal, vai ser aquele torcedor mais fanático que vai, são vários tipos de torcedores. Pois bem, voltando, o 15 ele está numa indústria do futebol que está no meio de uma indústria de entretenimento. E claro, o futebol hoje em dia está muito caro. Fazer futebol no Brasil hoje é muito caro. E não vai ser nesse modelo associativo de cidade pequena que o 15 vai conseguir manter as suas finanças em dia e pagar todas as suas responsabilidades financeiras que demandam, né? Não vai ser desse jeito. Por exemplo, eu fui sócio patrimonial do 15, entreguei o meu título e não era pagando uma anuidade de menos de R$ 200 que sustentaria o clube, não era desse jeito. Malemar paga metade do almoço de uma equipe juvenil para poder ficar num alojamento treinando a serviço e à disposição do 15 e visando uma categoria profissional daqui a uns anos. Não é isso que vai sustentar. Então o futebol tá caro, fazer futebol tá caro. E tornando um clube empresa, que é no caso que eu vejo a chegada dos colombianos, o clube tem um dono. E esse dono vai ter responsabilidade e zelo com o dinheiro que ele está investindo. Ele vai ter que potencializar todos os recursos que ele coloca, né? E nesse sentido, a gente tem que ter paciência, tem que ter discernimento de que os resultados não acontecem da noite para o dia, né? E assim como na vida, no futebol, são os projetos que dão origem aos resultados e não os resultados podem dar origem aos projetos. Então a gente tem que ter muita paciência, muito discernimento, muita ponderação. O que a gente quer para o nosso clube? O que a gente quer para o nosso 15 de Jaú? Hoje está na mão de uma pessoa. E o que essa pessoa quer? Quer que ele exista, quer que ele dê lucro financeiro, quer que ele dê um retorno financeiro institucional daqui a um certo período, daqui a um prazo. Então, a gente também não pode cobrar o tempo todo por resultados esportivos. Porque o que a gente quer do 15? Se ele for campeão, ótimo, legal pra caramba, bacana, beleza. Mas a gente só quer, por exemplo, na minha opinião, eu só quero que o 15 exista e me represente a minha cidade, represente a nossa história e jogue pela nossa cidade, jogue pela nossa história, jogue por toda uma história que é quase centenária. É por isso que eu quero que o 15 exista, para representar a nossa identidade local, né? Tudo bem, agora está num outro panorama, está numa outra situação com um dono. Esse dono tem que ter responsabilidade e zelo com o dinheiro dele, mas também ele tem que ter uma responsabilidade e zelo com a cidade e com o clube onde ele está. E é isso que a opinião pública, através da imprensa, através
desse espaço que o debate de bico pro gordo oferece, a gente tem que usar para fazer essa cobrança, para que ele escute o público-alvo dele, que é o mercado consumidor, que vai lá, que vai comprar os ingressos para os jogos, que vai comprar as camisas, né? Nós somos o público consumidor do 15. Então ele tem que nos ouvir também, e a gente tem que fazer desses instrumentos de comunicação para sermos ouvidos, tá? Pessoal, só voltando um pouco atrás, na época, na altura do clube associativo, como era o 15 de Jaú, porque agora é um clube empresa, como era o nosso 15 de novembro. Pessoal, eram vários os sócios, né? Não que a gestão fosse uma bagunça, não que fosse não que ela fosse um desserviço para o clube, mas tem uma máxima que diz: onde tudo é de todos, nada é de ninguém. E quando tudo é de todos e nada é de ninguém, quem é que manda? Quem é que dá as ordens? Quem é que dá o rumo? Isso exige uma estrutura de gestão bastante ramificada, e o 15 não estava preparado na altura para estabelecer uma estrutura de gestão que pudesse dar as condições do 15 dar o salto que precisa ser dado. Hoje, com um dono, as palavras as ordens vão ter mais direção. Os profissionais vão ser cobrados pelos resultados que eles estão lá. E não vão ser cobrados por nós, torcedores, unicamente. Claro que vai ter uma cobrança ou outra nossa, obviamente que vai ter. Mas é o chefe deles, né, de quem vai estar atuando na gestão do clube, nas operações do dia a dia do clube, que vai cobrar por resultados. E não apenas os resultados esportivos, mas os resultados financeiros também. Os resultados institucionais também, porque é um negócio. É um negócio e ele está dentro de uma indústria, ele vai ter que dar o retorno necessário para o dono agora que comprou o 15, que comprou o clube, né? Que fez o acordo lá. Eu não sei como é que foram os trâmites para chegarem num acordo, eu não sei o que foi decidido, eu estou por fora disso, né? Exatamente do que foi detalhado, do que foi acordado, mas existe um dono, né? E ele vai dar as orientações para o caminho que o negócio deve seguir, tá? Claro que a gente tem que estar atento a tudo aquilo que for feito. Claro que a gente tem que ficar em cima de tudo aquilo de todas as decisões que estão sendo tomadas, de todas as decisões que podem ser tomadas. E o nosso compromisso com o clube é dar todo o apoio enquanto torcedor, enquanto fã do 15, e fazer valer todo o vínculo que o 15 tem conosco, tá? Levar o 15 no coração e por onde a gente passar, colocar o 15 como ele precisa ser colocado, como a gente quer que ele seja visto. E fazer com que a diretoria, fazer com que os donos do clube, né, o dono do clube e o comitê gestor do clube agora saiba o quanto o 15 é importante para nós, para essa cidade e para os seus torcedores. Tá? Então, eu vejo com os bons olhos, porque do jeito que estava, o 15 não ia conseguir se sustentar. Malemar ia conseguir fazer uma equipe para cumprir 3, 4 meses de competição. E a gente quer ver o 15 sempre competindo. Obviamente, agora com o dono, ele quer que os jogadores estejam numa vitrine. Então o 15, eu presumo que ele queira, quanto mais torneios o 15 participar, melhor para ele também. Porque ele vai poder negociar os jogadores necessários, vai poder fazer os negócios dentro do futebol que ele precisa fazer. Afinal, é a empresa dele, né? Faz parte do grupo de negócios dele. E ele não tá lá, ele não tá nessa para perder dinheiro, ele não tá nessa para que o dinheiro dele seja usado sem objetivo financeiro a prazo. Então tem um porquê dele querer investir nisso. Então eu vejo com os bons olhos, eu acho que a gente pode ficar tranquilo, porque o 15 é patrimônio de Jaú e ele sabe muito bem disso. E eu acho que eu tenho certeza que bons momentos ainda virão. E é uma tendência os clubes do futebol se tornarem empresa, porque o futebol tá caro. E ele está envolvido numa indústria de entretenimento que exige cada vez mais profissionalismo
e exige uma cada vez maior grau de profissionalização. E, infelizmente, as cidades do interior do Brasil não têm mercado consumidor para poderem dar o aporte financeiro necessário para um clube de futebol competir em nível de igualdade com os grandes clubes da capital. Das capitais do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, sobretudo. Então não tem como. No modelo de negócio que está hoje, não há como. É por isso, por exemplo, que eu gosto muito das ligas norte-americanas, que elas regulamentam o mercado esportivo. Tem teto salarial para os atletas, a divisão dos direitos de televisão é feita de maneira igual. Mas essa é uma outra história, tema para um outro episódio do Debate de Bico pro Gor, tá bom? Saudações quinzianas a todos. Brunão, Cezinha, parabéns pela iniciativa. E é o 15 sempre na cabeça, Galo da Comarca no coração. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, saudações quinzianas. Valeu, Virga. Sempre uma grande honra aí conversar contigo, meu irmão. Valeu mesmo. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim, dá até vergonha de conversar com o Virga. O Virga é um cara engajado desde moleque, sempre. Cara, pra você ter noção, o cara é fã de rugby. Eu não entendo merda nenhuma desse esporte, cara. Não, pra quem não sabe, ele já foi comentarista da ESPN. Da ESPN, ele já foi da seleção brasileira. Técnica, isso, de rugby. Da seleção de rugby. Bela camisa que ele me deu de presente. Camisa de rugby você pode usar pra andar de bicicleta, cair. Vai pra guerra. Exatamente. Show vai de pra bola. Guerra. Nem o Corona pega, né? Nem o Corona, exatamente. Tá usando de máscara a camisa. Boa ideia, viu, cara? Boa ideia. Se o Corona chega, toma um... Como que chama lá? O golpe que dão no tackle. Tá no tackle no Corona. Valeu, Virga. E, Brunão, o que não podia faltar, cara? Quem não podia faltar era o famoso Rubinho do 15. Rubiluga. Rubiluga e sua bela biluga no nariz. Um dos caras, o grande Rubinho. Um dos caras que é mais fissurado no 15 de Jaú desde que eu me conheço por gente. O cara Mano, vive o 15 de Jaú. Não conheço o Rubinho. E olha que eu conheço o Rubinho faz tempo. Porque eu estudei com o Renato, o irmão dele. O famoso Batata, pra quem não conhece. E, cara, desde quando eu conheço o Rubinho, é 15 de Jaú. Não tem outra coisa. É 15 de Jaú. Esse é especialmente doente pelo 15. E muito bem informado, né? Muito bem informado. É aquele tipo de torcedor que vive dentro do clube. Sempre foi sócio patrimonial. Programa de sócio torcedor era o primeiro a sai produto novo, é o primeiro a ir lá na loja, o primeiro a dar parpite, já foi até encurralado por atleta por ser identificado na arquibancada como um dos meliantes do descenso. Aquele fatídico ano de... Foi. Enfim, nem lembro mais. Enfim, Rubinho, podcast exclusivo pro Rubinho aí, que vai falar pra gente uma breve história, também contar uma breve história e falar um pouco sobre a opinião dele da chegada dos colombianos ao Zezinho Magalhães. Fala, Cezita, tudo bem, meu amigo? Então, agora falando um pouco do 15 de Jaú, né? A gente tá com saudade de ver o Galo jogar, de ver a emoção de ver o verde e amarelo subindo o túnel, né? Chegando no gramado, a torcida inflamada, né? Mas tudo isso vai passar, né, meu amigo? Tudo isso vai acabar um dia e a gente vai ter muitas alegrias ainda com o Galo. Ainda mais nessa situação que nós estamos passando hoje, né? Que desde o ano passado vem
vem se concretizando, né? Essa parceria que não chega a ser uma parceria, né? Chega a ser como eles assumiram mesmo o clube, né? Os colombianos estão aí desde o ano passado, chegaram para ajudar o 15 de Jaú, né? Na gestão do Rodrigo Paulino, eles chegaram no começo do ano passado com o intuito de colocar alguns jogadores deles, né? E ajudar o 15 de Jaú na sua jornada no campeonato. Mas quando eles chegaram aqui, logo já no primeiro jogo, que o Juan e o Fernando, que é da Red Soccer, né, eles vieram no primeiro jogo aqui, viram a torcida chegando, o volume de torcedor no 15, né? Aí eles foram vendo que aqui era um lugar diferente, né? Aqui era um lugar que a paixão mesmo fala mais alto, né? Um time da cidade, né? Uma paixão assim incontrolável que vai passando de geração em geração, você sabe disso, né? O seu saudoso pai, né? Levou você no estádio, passou isso para você, os meus avós, o meu pai, e isso aí vem de geração em geração, aí você vai passar para os seus filhos e eu para minhas filhas, e isso aí vai crescendo cada vez mais. Então eles foram vendo que em Jaú era um lugar diferente. Eles estavam em Itapira, né? Eles ficaram 2 anos em Itapira, nesse mesmo modo, né? Colocando jogadores, né? E ajudando ali um pouco ali na gestão, né? Mas aqui eles foram vendo com outros olhos, né? Aqui eles viram que podia ter um potencial maior de investimento, né? A estrutura do clube, né, é muito boa, e viram que aqui eles podiam ter um investimento, um retorno de um investimento, vamos colocar assim. Vamos colocar também que o negócio foi crescendo dentro do coração deles ali, da razão deles ali também, de poder assumir o 15 de Jaú, né? Não somente colocar jogador, não somente ajudar o 15, mas sim assumir por um todo, né? Como se fosse um negócio mesmo, né? Aí foi surgindo a ideia de transformar o clube em empresa, né? Isso aí que está sendo tão falado no Brasil, né? Que os clubes terão que ser uma empresa, que terão que mudar a sua gestão, né? Porque a gente vê hoje que o futebol, como clube, né? De associados, né? Tá muito difícil, né? Tocar o futebol. E os clubes que se transformaram em empresa são os que estão sobrevivendo, entre aspas, né? E até mesmo crescendo no cenário futebolístico do Brasil. Então isso aí também foi gerando uma certa confiança na diretoria, em alguns membros do conselho também, outros sim, outros não, com uma certa desconfiança, né? Que é normal isso, mas sem contrato nenhum, né? Sem papel assinado nenhum. O Juan, junto com o Fernando, que é o seu par de sociedade, né, na Red Soccer, foi fazendo investimentos dentro do clube, né? Reformas, ajudando na parte de cozinha, na parte de viagem, e até que o Fernando junto com o Juan viu que era necessário e também mais rentável, em vez de você pagar uma viagem, né, um ônibus, terceirizar, né, fretar um ônibus para as viagens do clube no campeonato, seria mais fácil comprar um ônibus, né? Então foi isso, e ele nos presenteou com um ônibus maravilhoso, né, que era um sonho talvez meu e de muitos, né, talvez seu também, que nós já conversamos muitas vezes, né, César, sobre isso, né, pensou o 15 com ônibus. Então ele realizou um sonho da torcida, né? Talvez de muitos ali, né? Que o 15 depois de muitos anos, ou nunca teve um ônibus, né? Tinha um ônibus pequenininho ali que levava os jogadores ali, que ele levou muitos craques, né? Que era o Rambinho lá, que eles falavam lá, aquele ônibus pequenininho lá. Mas tudo bem. Mas então aí ele foi mostrando que a gente foi vendo a vontade dele, né? E dentro de campo também, né? Tentando trazer alguns jogadores, tentando reforçar, mas você sabe que dentro de campo não depende só disso, né?
dentro das quatro linhas é muitas coisas que acontecem, né? O futebol, você sabe, ele é ingrato muitas vezes. Muitas vezes você tem até um melhor time, mas nem sempre o melhor vai vencer. Então, dentro de campo não fomos muito felizes, né? Mas fora dele, o, o Juan continuou trabalhando, né? Fazendo o seu trabalho, fazendo as suas melhorias no clube, né? E tendo ideias. E isso ele foi crescendo e foi tendo a vontade de, de realmente assumir o clube, né? Aí saiu a ideia, né, também, de ele pagar as dívidas do clube, de ele, de ele assumir pagando as dívidas e transformar depois disso um clube empresa, né? Então, isso aí começou a nossa luta o ano passado de pegar as assinaturas dos associados, né, para abrirem mão da associação, né, do clube, que para virar um clube empresa não poderia ter os associados, né? Então isso aí é uma parte mais burocrática. Houve um pouco de resistência de alguns, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E o Juan é, fez. E dentro disso teve até um pedido para que eles não mudassem o nome, não mudassem a sede, né, não mudassem as cores do clube, e isso foi aceito. E também não era interesse deles fazerem isso, porque é o nome do 15 que é forte, né? Não adianta nada você mudar o nome, mudar as cores, mudar de cidade, porque você vai perder a identidade da torcida e vai perder a força do nome do 15 de Jaú, né? Então, que foi o que trouxe eles para cá. Então eu não acredito nisso aí não. E depois disso, agora mais próximo ao nosso tempo aqui, foi feito o Rodrigo também, que era o atual presidente, fez a renúncia dele, foi feita uma nova eleição, né, antecipada, né, anteciparam as eleições e a chapa que seria do Juan, né, foi a vencedora, porque continua com o estatuto o clube ainda, né? Porque ainda tem que acertar a parte burocrática de dívidas também para mudar para clube empresa. Então continua com seu estatuto como se fosse um clube ainda. E hoje o atual presidente é o João Vital, é um gestor, né? E ele está incumbido aí de ver a parte de dívidas, né? A parte gestora na parte de finanças do clube, né? Ele não é um gerente, ele não é um presidente político, né? Ele é um presidente gestor. E a parte de futebol fica para um outro setor que também pertence à Rede Soccer, que hoje não é mais Rede Soccer, né? Hoje já é 15 de Jaú, já é uma fusão dos dois aí. E a gente está vendo ali as melhorias, né? E vamos colocar assim, graças a Deus que a gente conseguiu essa parceria aí, essa situação, antes que tudo isso acontecesse da pandemia, porque o 15 já estava montando o seu time para disputar o campeonato desse ano, e acho que o Rodrigo entregou o cargo e o João Vital assumiu, acho que mais, se eu não me engano, 10 ou 15 dias depois ali, estourou esse negócio da pandemia aqui no Brasil, aonde começou a quarentena, né? E parou os campeonatos, parou tudo. E eu acredito que foi numa boa hora, viu, César? Porque se não fosse isso, rapaz, eu acredito que o 15 de Jaú, talvez a Red Soccer, né, como ela não tinha assumido ainda, talvez eles iam deixar um pouco para frente o negócio, sabe? Porque uma incerteza dessa, né, numa pandemia dessa, a gente não sabe o que vai acontecer com o futebol. Então, para uma empresa também, uma incerteza dessa seria muito ruim, né? E talvez o 15 de Jaú hoje estaria fechando as portas também, como muitos clubes aí estão fazendo. Mas graças a Deus, parece que as coisas acontecem para a gente tudo do jeito mais difícil, né? E eles assumiram agora como eles tomam conta do clube, né? Eles continuam aí, como é de praxe, eles já continuam, como não tem futebol, né? Eles estão fazendo a parte
de reconstrução, né, do clube. Então, todas as necessidades que o campo tinha, né, que o nosso estádio tinha, para você ter um resultado lá na frente, né? Então, eles estão mexendo na parte da infraestrutura, né? O 15 já não tinha mais água para regar o campo, então foi feito um poço artesiano, um novo poço, né? Foi feito o sistema de irrigação automática, que é igual das arenas aí que a gente vê do mais moderno hoje. A reforma das arquibancadas, né? De trincos, de, de pedaços que faltavam. Foi refeito toda a arquibancada, foi pintada toda a arquibancada. Os bancos ali, todos os bancos de reserva, né? Foi reformado para a Copa São Paulo. Eles conseguiram trazer a Copa São Paulo para Jaú, que foi um fato inédito para a cidade. O 15 nunca tinha sido sede. Foi uma das 8 super sedes do estado. Já está garantido para o ano que vem. E até porque a gente é garantido na Copa São Paulo do ano que vem, porque a gente tem por direito por ser campeão ano passado do Campeonato Sub-20, né? Mas mesmo assim a gente vai ser sede o ano que vem, né? Já está certo, a federação já colocou a gente como uma super sede, né? Então eles estão fazendo aí as melhorias ali na parte do campinho, em frente à secretaria ali, fizeram a terraplanagem ali, tiraram tudo ali, vai ser feito o campus societies, né? 3 campos societies sintéticos, né? E podendo ser alugado para no futuro aí vai ser para a escolinha, né? No período da manhã e no período da noite a ideia é ser alugado, né? Vai ser alugado para as pessoas poderem bater a bola, bater um futebol ali, vai ter uma lanchonete, se eu não me engano, eles vão montar ali. Então vai ser um negócio bem assim legal, né? Pro 15 ali e para eles também. E pelo que a gente pôde apurar ali, né? Nesse campinho vão ser 3 campinhos societies que podem virar um campo só, entendeu? Para treinamento do próprio time. Então eles estão mexendo hoje na infraestrutura do clube, né? Como você vê um gestor e um empreendedor, ele vê ganhar, né? Ele vê o seu investimento, voltar o seu investimento lá na frente. Então ele investe hoje, né? Não tem como você ter um bom jogador se você tem um campo ruim, né? Não tem como você fazer um bom jogador se você não tem uma boa alimentação. Não tem como você trazer um jogador para cá se o alojamento não comporta um bom jogador. Então, o investimento de hoje é o ganho de amanhã. Então, eles estão pensando muito nisso, né? Você dá uma estrutura boa para o jogador, dá uma estrutura boa para todos que vêm jogar aqui, para que no futuro forem revelados os jogadores. Lógico que a gente vai torcer para que eles ganhem dinheiro, né? Porque para que eles revertam esse investimento, volte para eles esse investimento com lucros, né? Porque aí quem vai ganhar? Ganha a empresa, né? Ganha a empresa e ganha a torcida e ganha a cidade e ganha todo mundo ganha junto, né? E a gente vai crescendo junto. Essa é a ideia da Red Soccer, né? O crescimento junto com a cidade. E aí tem vários pensamentos lá de promoções, vai ser feito agora a academia, o refis, né? A fisioterapia e o centro médico ali dentro. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, viu, César? Eu acho que para mim o 15 foi uma das coisas que melhor aconteceu para o 15 nos últimos 20 anos, aí, 25 anos. Porque o que foi feito no campo do 15, lá na parte de construção, de estrutura ali, não se faz há 20 anos. Não falando mas ressaltando que todos os presidentes que passaram no 15 de Jaú tiveram a sua parcela é, de, 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 de honra, né? De dar o nome, só de dar o nome para ser presidente do 15 de Jaú numa situação que a gente vivia ou vive ainda, é louvável, né? Então a gente agradece a todos que passaram por ali, que deixaram o seu nome ali, mas eu acho que agora o 15 tem que seguir a sua vida, né? Tem que seguir o seu destino aí, para que a gente possa ver no mais breve possível o 15 na primeira divisão, vindo os times grandes aqui jogando, e a gente batendo nos times grandes, né? Voltando a ser o 15 que era antes. Bom, acho que esse bate-papo que a gente teve aqui
o que vocês queriam saber da minha opinião sobre a Red Soccer, sobre os colombianos, é isso aí. Eu acho que a gente está no caminho certo e, vamos logo passar essa pandemia aí para a gente ver o 15 de Jaú de novo no campo e a gente ter muitas alegrias. Tá bom, meu amigo? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Grande Rubinho, cara, esse é fanático mesmo e eu concordo muito com o que todos falaram. Fanático, hein? E o Rubinho falou coisas... Também. Sempre. Agora é uma confidência minha, sempre com o pé atrás, mas dessa vez eu tô botando uma fé que, até pelo que eles falaram aí, né, Brunão? Os caras estão investindo dinheiro na parte estrutural, que eles poderiam muito bem falar, ó, isso a gente deixa para depois, importante agora é ter time. Os caras estão trabalhando da forma inversa. Você vai investir, você vai reformar uma casa, você vai querer morar nela. Então, assim, agora eu vou dar a minha opinião sobre a história aí da venda, entre aspas, do 15 de Jaú. Eu, sinceramente, sou a favor. O 15 é um patrimônio da cidade e do futebol brasileiro. Infelizmente, a cidade de Jaú não tem condição, assim, pensando na parte financeira. Do futebol de hoje, o futebol de hoje falou, é muita grana para falaram, se... né? Não existe mais aquele negócio do presidente passar nos estabelecimentos da cidade com o chapéu. A gente trabalhou 2 anos no 15, a gente sabe muito bem o que é tentar levantar dinheiro para pagar para pagar salário de... Também. celular também. Cara, pra galera ter uma noção, no ano que o 15 se licenciou, a gente fez o Galo Rock. Cara, um puta de um trabalho, o Magrão, inclusive, ajudou a realizar. Um puta de um trabalho, o Hermes, isso. Um puta de um trabalho pra você realizar, um puta de um evento que envolveu quase 10 bandas. Inclusive eu toquei. E a gente conseguiu... E aí, o que a gente conseguiu? Pagar uma conta de energia do clube, cara. Que é um valor considerável. Então, foi um puta sacrifício para pagar uma conta de luz. Olha só. É uma... Um domingo inteiro, puta de um evento, contando com bar, doação, ingresso. Pagamos uma conta de energia do clube. Então... É muito caro, cara. Muito caro mesmo. Imagina, ter que ficar o ano inteiro fazendo festa. E assim, como o Magrão falou, né? A Red Soccer, né, os Colômbia, eles não fazem um trabalho de qualquer forma, assim. Até pela história que eles tinham na Itapirense, com uma estrutura boa, eles reformaram o estádio, tá maravilhoso o estádio. Inclusive, a gente promete aí fazer uma visita lá pro Careca Paiva, fazer imagens e disponibilizar no canal do YouTube. Que agora a gente tá voltando, hein, galera? Agora ninguém segura. Não voltar. E que nem o Virgílio falou, logicamente o futebol tá assim, em relação à Liga Americana, que talvez fosse uma mentalidade ideal para o futebol brasileiro. E tendo um teto salarial, porque... Teto salarial, teto de preço de ingresso... E assim, tanto pro teto para baixo, né, o mínimo, quanto o teto pro máximo. Tá muito exorbitante a coisa, e agora com esse negócio de pandemia, pouca coisa vai... assim, salários astronômicos vai ser muito difícil pagar. E assim, a gente tá numa bezinha. Possivelmente, quando a gente chegar numa série A3, por exemplo, já é um nível de salário um pouco mais alto. Série A2, outro nível de salário. Então, eu não vejo, assim, pensando que o 15... Começa a entrar a cota de TV numa série A3, numa série A2? Começa. Ainda. Só que, o que você falou mesmo, e o cenário atual dessa pandemia aí, periga de clube grande desistir de disputar estadual. A gente viu o que está acontecendo no Rio de Janeiro lá, e agora a medida provisória aí que saiu para os clubes terem direito de transmissão andante.
quem que vai consumir 15 de Jaú a não ser os próprios jauenses que vão no estádio? Então, Pouquíssimos que moram fora, não só 15 de Jaú, né? Tantos Sim. outros clubes pequenos aí que não tem público para competir com é. clubes intermediários, né? Não E digo assim, que a o clube- cidade também não tem estrutura. Vamos supor que, quem sabe, daqui alguns anos o 15 chegue numa primeira divisão. A cidade não tem uma estrutura industrial ou comercial, assim, para bancar um time dentro da cidade, cara. A gente tem, lógico, hoje não tem empresas importantes que faturam bem e tal, só que é uma cidade pequena, né, meu? Não, E empresa que tem outro foco, né? Tem sim. outras prioridades, né? Como a gente já ouviu tanto durante aqueles 2 anos que tentou a gente ajudar. tentou ajudar. E assim, né, a gente fez até um trabalho que o 15 tinha muita visibilidade, tanto em rede social e televisão, que acabaram, mesmo assim, não tinha um valor alto de marca e tudo mais. Né? Exatamente. Hoje um patrocínio de camisa, como até foi citado e não lembro por quem, é o valor que é arrecadado com um pacote anual, sendo que o clube disputa o campeonato durante 3 ou 4 meses, vai pagar alojamento da Pois é. molecada, Era o que no máximo. Não vai pagar era o que a salário, gente via, não, né? E eu sou completamente a favor, até porque, que nem o Cardinho falou, se não tem isso daí, filho, o 15 vira história da carochinha daqui 3, 4 anos. Ah, vou contar pro meu neto que tinha um time na cidade. Não ia ter condição de... A não ser que a cidade aceitasse que o 15 disputasse esse tipo de campeonato, Série Bzinha, jogos regionais, essas coisas. Com isso, que não, a gente quer ver o 15 né? onde ele já habitou muito tempo, né? Nas grandes divisões, nos grandes campeonatos e tudo mais, revelando jogador, que é um objetivo e que o foco deles é muito isso, né, cara? Você vê que eles estão estruturando que nem o Rubinho falou, estruturando a base, estruturando o clube para que o jogador, mesmo que em fases sub-15, sub-17, sub-20, tenham vontade de treinar no 15 porque visualizam um clube que lance eles para o futebol, né? Para o cenário nacional e, quem sabe, o cenário mundial do futebol. E por que não? Como a gente tá fazendo no nosso Instagram aí, quem for no nosso Instagram hoje, dia 4 de julho, para trás vai ver que as últimas 5 postagens são jogadores que jogaram em Barcelona, em Paris Saint-Germain, todos revelados na base do 15. Pois é. Né? Que era uma coisa da década de 70, 80, 90 que a gente tinha enraizado. Se era moleque, você queria treinar no 15. Hoje, moleque, se gosta de futebol, pensa em jogar em Barcelona, nem em clube grande da capital pensa em fazer uma base. Fala que quer jogar já fora de cara. Pela globalização também, né? Não só a globalização da informação. Hoje, os clubes europeus são consumidos com muito mais facilidade do que na nossa época, né? Então, a gente tem que fazer voltar aquele orgulho do molequinho pequeno ir pro campo e falar, porra, eu quero vestir a camisa dessa merda e quero fazer gol e vir correr pra esses caras loucos. É isso mesmo. Perfeito. Então é isso aí, rapaziada. Esse é o nosso primeiro episódio do Debate Bico por Gor. Espero que vocês tenham curtido. Espalhem pra galera aí que gosta do 15, que isso vai ser muito importante pra gente. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google, e tudo mais. Sim. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @Debate de Bico. E também, muito em breve, estaremos retornando com as nossas faces na tela. Exatamente. No YouTube, no Instagram. Esse podcast vai estar disponível no YouTube, vai estar em forma de áudio ilustrado, com uma arte bem bonita ali, para quem quiser ouvir, quem tiver preguiça de escutar podcast em aplicativos e gosta de ouvir áudios no YouTube,
estaremos disponíveis lá também. Boa! Por mim é isso aí. Um forte abraço, até a próxima. Tchau. Tchau! Tchau, tchau.